De volta com o programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o doutor Domingos Chalub. Ele é desembargador do Tribunal de Justiça. E, doutor Chalub, o que é que o senhor achou da atuação no ano de 2010 aqui no Amazonas do judiciário, do nosso judiciário amazonense? O Poder Judiciário, ele, como todo mundo, isso parece que é uma moda cultural, que está renovado, está reformado. Eu acredito que, claro, nascem ideias novas, nascem novos espíritos, nascem as mudanças, mas nós somos uma repetição que, aliás, isso é inerente ao ser humano. As pessoas começam a dizer, isso daí virou até, parece que um axioma de ortodoxia. Não, porque no meu tempo, porque no outro tempo, agora vocês têm a cibernética, vocês têm o computador. Isso, e se a gente for fazer uma cadeia desse recurso para dizer que não fez nada lá atrás, fica muito fácil. Porque até 1936 não existia a máquina de escrever e todo mundo fazia as petições manuscritas e recolhia o valor no selo e pregava no selo na petição. Então, veio a máquina de escrever, todo mundo foi obrigado a ser datilógrafo. E agora todo mundo é obrigado a ter noção básica de digitação no computador. E isso daí é uma mudança perpétua. Porque agora é muito fácil, a comunicação ela é mais rápida. Mas também já foi mais rápida antes do rádio, só no tempo do Gutenberg, que era pela imprensa, e depois ela passou a ser mais rápida no rádio. Claro e evidentemente, há sempre uma dimensão de crescimento. E a sociedade, nós chamamos de progresso, com todas as mazelas que tem, mas eu adoro o progresso. O regresso é que é terrível. Então, lógico e evidentemente que o judiciário, cada dia que passa, ele tem uma nova roupagem e há esse processo que é dinâmico e permanente. A sociedade precisa de mais justiça, que eu chamo de dimensão de crescimento. A metrópole aumentam todos os problemas, todos, segurança, educação, necessidade básica, mobilidade urbana, isso continua crescendo. Por isso é que às vezes eu brigo com o embargador João Simões, que é o presidente titular, com mandato, que foi eleito à unanimidade, quando ele procura restringir, diz, não, nós temos que fazer uma política de orçamento financeiro bem restrito para nós trabalharmos com o que nós temos. E eu brigo com ele no campo das ideias, evidentemente, de que o poder público não precisa se preocupar em juntar dinheiro e fazer caderneta de poupança. Ele tem, sim, que gastar cada vez mais, usando o dinheiro em benefício do povo de volta. Uma prestação... Exatamente, para aprimorar a prestação da jurisdição do serviço. Pouco me interessa eu na administração se eu vou ficar no vermelho. Não existe na administração pública, de um poder com o judiciário, eu me preocupar se eu estou no vermelho ou azul. O que me interessa é eu gastar dinheiro, gastar bem, com essa dimensão de crescimento. Então, lógico. Até porque sempre é um investimento, na verdade, na qualidade. Vai aumentando cada vez mais. Eu nunca vi na minha vida, eu só conheço um município, até hoje no mundo, porque minha filha é juíza, lá no Japurá, que fica 15 dias de barco daqui para lá. Ela disse, papai, diminuiu a população de lá. Eu não sei se fugiram, diminuiu, fizeram outro censo. Êxodo rural. Porque não existe um lugar que tenha diminuído os problemas. Quando diminui o problema, no dia, você tem um escritório de advocacia, que tu começares a sentir que está diminuindo os problemas de procurar o judiciário, te preocupa. Ou você não está prestando um bom serviço como profissional, ou está tendo um êxodo na comunidade onde você vive. E isso é uma dinâmica de crescimento natural. Vai aumentar sempre. Com essa construção da ponte, agora, que vai ter essa ponte. Olha, não é Deus nos livre, não. Nós temos que aumentar todo um aperfeiçoamento de cada vez mais da oportunidade de aperfeiçoar e aumentar a máquina da prestação jurisdicional. Então, eu não tem que ter medo. Lógico, tem que ter preocupação. Até porque a ponte
aproxima o popular do acesso ao judiciário. Lógico. E, inclusive, vários advogados que não faziam ações, não iam para o interior, vão começar a ir agora. E muito. E muito. Então, o que acontece é, quem traz a novidade para o direito sempre é o advogado, o juiz julga. Na verdade, é essa. O juiz diz se é certo ou errado aquela novidade que o advogado trouxe. Mas a tendência é aumentar e muito agora a demanda aqui no nosso tribunal. E muito. E tem mais uma coisa. A sociedade, ela pode não ter um número de juízes suficiente. É preciso ter. Mas sempre aparece até alguém que já tenha... Já existe o tribunal arbitral, está se caminhando para isso. Existe a substituição das partes. Existe. Agora, a justiça não pode viver sem um exército massificado humano para prestar o serviço e sem advogado, defensor público ou advogado. Sem isso, ela não funciona. Ela funciona até sem réu, porque tem a revelia. Mas sem advocacia e sem imprensa, não funciona. É preciso que todo mundo tenha consciência disso. Ela precisa ter uma intelectualidade de magistrados, intelectuais e na ordem prática. Mas precisa muito mais. Tem um exército, e eu estou cansado de dizer, e repito, os magistrados são neurônios da prestação jurisdicional, mas a musculatura e a nervatura são os funcionários. Se não tiver funcionário massificado com a vontade de trabalhar e aperfeiçoado na capacitação, não existe no mundo. O computador não nos substitui. É preciso, sim, que tenha um magistrado consciente, mas é preciso que tenha um servidor, um oficial de justiça, aquele que é o longa-manos mesmo do Estado juiz, senão não adianta que vai tudo por águas abaixo. Tive a oportunidade de ser inspetor e assessor jurídico dos Correios em 1978, quando tinha 28 anos de idade, e bradei lá em Brasília. Se pode criar o melhor sistema de triagem, que era o CT de Bauru na época, se não ensinar e não der condições para o carteiro entregar a carta, se ele rasgar, vai tudo por águas abaixo. Se tiver o melhor advogado, se tiver o melhor réu, o melhor juiz e o oficial de justiça rasgar o mandado, acabou-se a prestação jurisdicional. É por isso que eu digo que tem que conscientizar, capacitar e dar condições morais, financeiras e físicas para essa massa trabalhadora, sob pena de não ter a moralidade de cobrar de volta a prestação do serviço. É assim que eu penso. E eu jamais tenho o tupete de querer ser um bom administrador, porque eu nunca tive perfil de administrador. Só que eu aprendi desde a oficina mecânica que tem que ser assim. Aliás, foi isso que eu aprendi. E aprendi em Manaus, que eu nunca fui, nem para o sul, nem para o exterior aprender lá. Ok, vou fazer agora um pequeno intervalo e volto já já com o programa Ponto de Vista.